está conosco. Então, somos 6 mulheres ao todo compondo aí agora esse projeto. E quando vocês participaram, só era eu, né? Só eu que era doida, que fazia tudo. Então, arrumei mais umas 5 doidas para estar junto comigo, né? Então, assim, é verdade. Né, amiga? E eu estou muito feliz pelo dia hoje. Quer falar alguma coisa, amiga? Para elas? Antes da gente Boa jogar a bola tarde, meninas, bem-vindas. Eu acho que você podia falar um pouquinho, né, do que é o Entre Elas. Do projeto. Né? Tem gente que não conhece. Não, que é isso, mas gente. Olha, o Entre Elas é um projeto inspirado por Deus, né? Onde Deus, ele, né, através da Lúcia e algumas amigas, algumas pessoas que Deus mostrou para ela, e é um momento particular, o momento das mulheres, onde nós estaremos sempre com um bate-papo, expondo o nosso coração, falando das nossas experiências, papo de mulher, né? Conversa das meninas, né? O Clube da Luluzinha, onde nós fazemos sempre ali alguns encontros de 3 em 3 meses, né? E ali nós estamos abordando assuntos específicos, porque nós temos uma missão, né? A nossa missão é estar sempre inspirando mais mulheres, estar ali tratando da plenitude da mulher, porque nós nascemos para ser plenas, completas, né? Nosso corpo, alma, espírito tá saudável, feliz, e é por isso que nós estamos aqui, para estar aí, alcançando mais mulheres, né? Através da vida de cada uma de nós, né? A gente vai abordando sempre tópicos diferenciados. A cada live vocês vão ouvir mais um pouquinho, é só para vocês entenderem, né? Tem 2 anos já, né, Lúcia? Vocês só conta aí, porque eu acho tão bacana a forma que começou. Tá, deixa eu contar falando, então. É melhor. Bom, então vamos lá. Na segunda-feira, nós vamos ter uma live especial com uma participante muito especial, que é a Mona Lisa. Eu até pedi para a Eliana, tá chamando ela para ela estar conferindo, para ver como é, que ela falou que tá nervosa, né? Ela foi, na verdade, o estopim para tudo começar, né? Foi vendo ela conversar e desabafar com a minha irmã que caiu isso de fazer projeto e trabalhar com mulheres. Porque aquilo me interessou muito. Aquele papo ali das duas, muitas das vezes a gente não tem amigos, né? E ela não, ela estava ali com um amigo conversando. Então, ali surgiu esse bate-papo de mulheres para a gente estar expondo, falando, trocando experiência. O que acontece basicamente no Encontros é isso, é troca de experiência, né? Eu vou com a minha experiência de vida, com a minha experiência profissional, né? Como as duas aí são da área profissional de saúde, elas chegaram com conteúdo delas e distribuiu, bateu papo e falou, e compartilhou ali aquele momento. Então, basicamente, o Entre Elas, ele é isso. E a gente faz um encontro de 3 em 3 meses, né? O último encontro foi num sítio, foi maravilhoso, que a gente já estava comemorando antecipadamente esses 2 anos, né? E com certeza nós vamos ter outros encontros. O próximo vai ser dia 10 do mês que vem, e a gente trata muito da nossa alma. Esse encontro, eu acho lindo que no primeiro a gente nem tinha tema, eu nem sabia o que eu ia fazer de verdade. Arrumei um monte de mulher e falei, Senhor, o que eu vou fazer agora com essas mulheres na minha varanda? Mas não dá muito spoiler falou, não, hein? Vai ter a live do primeiro. Dá só um gostinho. Não, só um gostinho, pode deixar. Ela não deixa eu contar nada, né? E eu falei assim, o que eu vou fazer? Dá spoiler demais, gente. Não é, e foi por isso que eu falei pra você falar, né? E foi maravilhoso. O primeiro encontro foi maravilhoso, tá bom assim? E eu falei assim, bom, se deu efeito, se caiu, então vamos continuar. Foi quando eu convidei a Alexandra, a Dayana. Então, estou muito feliz de poder compartilhar, né, da minha vida, da minha experiência, das coisas que a gente passa e supera, né? Porque muitas mulheres precisam ter isso, ter um exemplo de superação. Então,
É isso que eu quero compartilhar, principalmente compartilhar a alegria, compartilhar a amizade, compartilhar o amor, compartilhar. A gente aprende não para ficar só para a gente, como vocês duas que são, né, profissionais da área de saúde, vocês não aprenderam para ficar sentada no sofá, isso é para compartilhar conteúdo e informação, né, com outras pessoas, não de que vale a gente ter alguma coisa, né? Então, eu acho que o Entre Elas, ele é um compartilhar de amor, de experiência. Resumindo, Entre Elas é isso. E o segundo encontro, a gente começou a falar específico, foi de quê? Fala um pouquinho para as meninas entrarem. O segundo encontro, elas duas já participaram, que foi a abordagem de proteção e cuidado contra as mulheres, a favor das mulheres, né? A Alexandra, ela vai estar falando um pouquinho disso aí pra gente, vai estar entrando com isso, basicamente, não sei o que ela vai lembrar, né? Mas ela deu uma palestra e foi maravilhoso a palestra dela, e foi esclarecedor, foi muito bom. Pena que nós não gravamos, né? Mas ela está aqui para falar um pouquinho. E a Dayana, ela participou também muito. A Dayana também participou muito. A Alexandra, na verdade, ela foi a convidada para estar fazendo a palestra, né? E a Dayana, ela foi o bolinho, a cerejinha do bolo, né? Que ela completou ali da questão da saúde da mulher também. Então, foi maravilhoso. Então, eu vou deixar com vocês, meninas, para vocês falarem dessa experiência de ter participado desse encontro, né? Desse segundo encontro. Vocês nem sabiam que quando foi convidados, provavelmente nem sabiam do que se tratava, né? Estava nascendo ainda, estava com 1 mês de vida. Então, fique à vontade aí, Alexandra. Pode começar, fala como foi a sua experiência e como foi a abordagem do assunto. Gente, boa tarde, todo mundo me ouve bem? Boa tarde para quem está de casa nos assistindo. Primeiro eu queria saudar, né, o encontro, falar que é uma oportunidade muito boa estar aqui com vocês, que é sempre um prazer estar junto de vocês, são mulheres incríveis e inspiradoras. Né, Dayana também, minha prima querida, que eu amo muito, e é sempre maravilhoso fazer coisa com ela, gosto muito. E saudar um pouco essa iniciativa, né, que é muito importante. Eu acho que cada um que está aqui, ou na live, né, participando, ou aqui falando, e largou o Dia dos Namorados para vir discutir mulher. É verdade, é por uma boa causa. É porque acredita nessa proposta, é porque acredita nesse movimento, acredita que isso aqui pode ser potente na vida de muitas mulheres, né? E eu sou uma dessas pessoas que acredita nisso. E é por isso que eu tô aqui, e é por isso que eu aceitei aquele convite lá atrás, né? Quando minha mãe falou, vou fazer um evento aqui de mulheres e queria que você participasse, você vai fala sobre qualquer coisa, sobre violência de mulher, sobre qualquer coisa que você queira falar. Eu falei, caramba, mãe, mas eu nem sou da igreja, vai ter um culto. E aí você já fica preocupada, eu vou ter um culto, como é que vai ser? Eu não sou da igreja, não vai ser estranho? Será que vai ser bem aceito? Será que eu vou saber usar bem as palavras, né? Fiquei ali apreensiva, né? Mas foi uma oportunidade incrível. Eu acho que lá naquele dia a gente tocou em pontos muito importantes, né, Day? Assim, a gente começou a falar da proteção partindo mesmo das coisas que acontecem, das violências que acometem as mulheres no nosso país, que infelizmente somos um dos países com grandes índices de violência ainda hoje, mas tenho certeza, fé e esperança de que esse índice vai abaixar. Cada vez mais a gente conversar sobre isso, cada vez mais a gente se colocar como rede de apoio uma da outra, né? Eu acho que ninguém vai resolver o problema das mulheres senão elas mesmas, né? Se a gente for esperar essa solução partindo de homens, a gente, né, tem os homens como colaboradores, mas os protagonistas da solução dos nossos problemas somos nós. Então, como que é importante a gente construir rede de apoio? Eu acho que o Entre Elas fala sobre isso, né? Rede de apoio e se olhar, e se enxergar, e se apoiar, e ser escuta, e ser acolhimento, e ser partilha. E foi um pouco dessa nossa experiência lá naquela ocasião. A gente falou bastante sobre... Eu levei um pouco da Maria da Penha, então a gente discutiu um pouco da importância, né, dessa legislação aí na história do nosso país, no marco que ela é na luta contra a violência, né, da mulher. A gente está
Pode falar. Queria que você se apresentasse, falasse, né, da sua sua profissão, né, que você foi chamado, você tem, falasse um pouquinho de você e já pode entrar nisso aí. Ela foi que foi, Eu tava pensando nisso, mas assim, ela tava tão empolgada que eu não quis interromper. Eu também fiquei meio assim, ai meu Deus, que hora que eu paro ela, que ela tá... Mas é importante, gente. Nós queremos saber um pouco mais de você, Lê. Com certeza. Gente, eu sou a Alexandra, sou filha da Lúcia, prima da Dayana, então estou aqui em família. Tenho 28 anos, sou assistente social de formação, trabalhadora e militante do SUS, feminista e das causas das mulheres. Me formei na UERJ em serviço social, depois fui fazer saúde da família na Fiocruz, depois fui fazer gestão no SUS. Agora estou aqui trabalhando em Cabo Frio, na Secretaria de Saúde. Então a minha vida sempre foi muito voltada à saúde, né? E eu sempre tive muito próximo todos os movimentos que envolvessem coisas mais compartilhadas, então tudo que é mais em roda, que é envolvendo ali os usuários e os pacientes, as pessoas, para pensar mais coletivamente, eu gosto muito mais do que o ambiente do consultório, né? Eu e Dayana, a gente é time saúde coletiva, que é essa saúde. E aí é isso, assim, essa é um pouco da minha trajetória, por isso que veio esse convite, né? O serviço social é uma profissão que está bastante atrelada aí aos direitos sociais, né? E a luta aí contra todo tipo de opressão e violência. E por isso que surgiu esse convite naquela época, muito por causa dessa formação, né? É isso, agora eu me apresentei. Deixa eu só falar um pouquinho, rapidinho. Pode falar. Eu vou precisar dar uma saída de leve aqui, rapidinho. Mas antes eu vou me apresentar e eu já volto. É que eu ia entrar pelo computador e eu tô com um probleminha no meu cabo. Vou pegar um novo ali para não ficar sem carga. Mas vou me apresentar porque a Lia continua falando que ela tem um pouquinho para contar. Então me apresento e saio um pouquinho e já volto daqui a pouco, tá? Tá ótimo. Então, eu sou Dayana Ribeiro, estou em casa, como já foi apresentado, né? Sou enfermeira, especialista em ginecologia e obstetrícia. Trabalho muito com mulheres, porque eu dou aula para curso técnico de enfermagem, então 90% mulher. E eu lido com os problemas das mulheres todos os dias, porque as alunas, elas encontram no professor uma rede de apoio, propriamente dito, né? Então, compartilham muito de suas vivências e tem dia que eu chego em casa e não consigo dormir por conta das histórias que eu escuto. E é muito bom poder participar de um projeto desse, de saber que ouvir a história de alguém e ter algum suporte para poder ajudar essa pessoa, mostrar para a pessoa que ela tem alternativas, porque muitas mulheres que eu vejo não acham que tem saída. Então, acredito que assim, mulheres felizes fazem mulheres felizes. Sim. Então, acredito que esse é um propósito de vida. Super apoio. É para isso que estamos aqui. É isso aí. Show. Ale, fica contigo, fica com as duas por enquanto, já volto. Tá bom, tá. Daqui a pouco te chamamos. Uma sobe e puxa Você a me outra. sinaliza. Uma sobe e puxa a outra. Esse é o lema, né? Ninguém solta isso mais aí. que ninguém. Não. E aí foi isso, naquele convite que a gente iniciou aquele debate lá na varanda da casa da minha avó, né? A gente projetou assim os slides que eu tinha feito para conversar com as meninas. Eu trouxe um pouco da parte mais burocrática, né? A lei, como é que isso aconteceu, um pouco do histórico, né? De proteção contra a mulher, contra a violência à mulher, né, no nosso país, e abrir para falas e contribuições, né? Eu acho que isso que é o mais rico de ter oportunidade de encontros como esses. Não é a mesma coisa que você entrar no YouTube e ver uma palestra sobre violência ou sobre qualquer outra coisa. Você está conversando com outras pessoas, né? E isso torna tudo muito mais rico. A oportunidade de ouvir o outro, de ver a experiência do outro, de enxergar no outro algo que você também viveu, como aquela outra pessoa lidou com aquela situação que você também está passando. Então, acho que foi muito legal, né? A gente conversou muito e várias experiências apareceram, assim. Várias mulheres se sentiram à vontade de trocar lá naquele dia.
Sim, eu lembro de muitos depoimentos, assim, até reveladores, né? Que verdadeiramente elas se sentiram à vontade e acolhida naquele momento de estar podendo botar para fora, né? O que sente, o que nunca falou para ninguém e que nessas palestras que estamos acostumadas a assistir, a participar, a gente não tem essa liberdade de fazer, né, e de falar da gente, do que a gente sofreu, é muito restrito e você se sente meia que constrangida. E naquele dia, não, foi um grupo de mulheres que se sentiu super à vontade e puderam estar falando, né? Teve muitos depoimentos quando foi tocado na questão da violência sexual contra a mulher, né? Então, teve muitos relatos sobre isso. Né? Então, eu gostaria de você estar falando, assim, Ale, um pouquinho da violência, né? Contra a mulher em casa, principalmente nesse momento de pandemia, né? Que a gente viveu, né? E assim, o índice, né? Aumentou muito. Teve um alto índice, né? Então, assim, essa pandemia, ela infelizmente, ela veio para, né, botar mais cargas emocionais, né, em cima das mulheres. Aí eu gostaria de você estar falando sobre isso. Se teve esse índice, o que a pandemia causou, né? Se vocês tiveram mais relatos sobre isso, conta um pouquinho dessa violência doméstica, né? Que tem avançado bastante, a gente acompanha as reportagens aí. Sim, infelizmente foi uma realidade aí do período pandêmico, né? A Dayana, que está aí na atividade também, na linha de frente, aí na educação, deve ter também percebido o sentimento de angústia, medo, né? Todos esses sentimentos que cresceram aí com um convívio maior dentro de casa, né? Todo o estresse que a gente já vive, né? Do medo de ser acometido por uma doença super grave, né? Que está levando várias vidas no nosso país. O medo do desemprego, a fome, a instabilidade financeira, o estresse emocional, né? E a própria violência, assim, são realidades bem latentes aí e que realmente eu acho que o período pandêmico, ele intensifica, né, tudo isso, e eu acho que vale a pena também a gente trazer um pouco, né, você falou um pouco desse aumento desse índice, eu acho que é importante a gente conversar sobre como que a gente pode realmente se proteger, né, se proteger enquanto sociedade, se proteger enquanto indivíduo, enquanto família. Então, muito importante a gente olhar para as nossas escolhas, né, as escolhas dos nossos líderes que estão aí hoje e que devem também prover leis de proteção à mulher. Então, quando você for pensar em exercer a sua cidadania, em exercer a sua coletividade, que você considere aí líderes que pensam nas mulheres, porque não dá pra gente, é claro que é muito importante a proteção em nível individual, né, e essa rede de apoio, que é o que a gente está falando aqui, mas é muito importante também que a gente tenha leis que abracem, né, um coletivo de uma forma mais integral. Então, parar para pensar nisso, observar os índices da violência, estudar sobre isso, conversar sobre isso, é sempre muito importante. Né, Daya? Fala aí, Daya. Sim, uma questão importante é que um outro dado alarmante não foi só o crescimento da violência contra a mulher, criança, contra idosos, porque nesse período em que nós ficamos em casa, nem toda casa é um lar. Verdade. Nem toda casa é um abrigo. Verdade. Então, muitas casas são ambientes opressores. E quando você tranca essa criança, esse vulnerável, essa mulher, esse idoso em casa, você coloca ela sem alternativa de pedir socorro. Porque o socorro geralmente é a escola, é um amigo, o refúgio é um colégio, é o trabalho. E quando não se tem esse refúgio, intensifica-se. Porque nós conversamos sobre isso na palestra, que a violência ela é progressiva. Ela não começa com uma agressão física. Então, ela é muito progressiva. E colocar esse vulnerável em casa, a gente chama de vulnerável porque estamos falando de todo o âmbito de violência, você acelera esse processo que ele é gradativo ao longo de uma vida normal, mas trancafiado em casa tudo fica mais intenso. Então,
uma violência que era verbal, ela passa a ser física muito rapidamente. E uma coisa interessante, um outro dado que subiu muito, foi a quantidade de divórcio nessa pandemia. Separação, muito mesmo. E era até uma abordagem que a gente ia tratar, né? Como era Dia dos Namorados, a gente queria trazer um pouco mais leve hoje para o pessoal poder assistir a nossa live agarradinho, né? Mas é importante, então, né? A gente... aí a gente ia tratar realmente, né, Alê, sobre essa questão de violência, dessas questões que tem no casamento, nesse índice elevado de divórcio. A gente deu uma olhada assim, por que o pessoal está separando tanto nessa pandemia, né? E a Lê trouxe a proposta assim, a gente alinhou o pensamento de como que fica um relacionamento saudável, como a gente pode contribuir para que ainda a pessoa esteja em casa, com esse marido que antes saía para trabalhar e agora não sai mais. Imagina a loucura que tá a cabeça dessa mulherada, né? Com as crianças em casa, todo mundo surtando. Como que a gente tem um ambiente saudável, um relacionamento saudável nesse período tão crítico que a gente está vivendo, onde nada é saudável? Chama-se de novo normal, mas é uma loucura, né? Não existe nada de normal nesse tempo em que estamos vivendo. As máscaras caíram, né? Máscaras caíram. Literalmente. Não tinha raça, não tinha classe social nem nada. Todo mundo vivendo a mesma situação. Nós estamos literalmente em um tempo de caos. Não existe nada de normal. Não há normalidade econômica, social, afetiva. É o caos. Estamos no caos. Como estabelecer a paz dentro da casa para fazer da casa um lar nesse caos em que estamos vivendo? Isso. Então, assim, eu acho que é um convite a assistir a live agarradinho, né? Eu acho que agora ficou uma roda. E eu acho que é uma 1.0, né? Uma versão turbinada daquele encontro. Porque lá a gente falou muito sobre os tipos de violência, né? A gente falou sobre a violência física, a violência psicológica, a violência financeira e material, né? Que às vezes não é falada, né? Que é a violência que envolve bens materiais, que envolve dinheiro, que envolve tudo isso. Então, naquele dia a gente destrinchou bastante esses tipos de violência, né? E tá aí disponível para todo mundo, todos os tipos de violência que a Lei Maria da Penha engloba, e são várias, né? Tem vários tipos de violência. E a gente conversou bastante, e eu acho que é importante a gente falar também. Tudo bem, a gente sabe agora, né, a partir daquele encontro, o que é um relacionamento violento, o que é um relacionamento tóxico. E eu lembro que teve uma coisa que a gente falou bastante, que foi: eu também sou tóxica e violenta em algumas ações. Todos nós nos reconhecemos, né, naquele debate, todos nós nos reconhecemos em algum momento como a vítima da violência e a pessoa que também dirige a violência. Claro, promove a violência. Né, a gente não vai falar para naturalizar violência física. A gente está falando de pessoas que se amam e querem ficar juntas e se respeitam, mas que enfrentam dificuldades e acabam se vendo num relacionamento que às vezes não está muito legal. Que às vezes está caminhando para um lugar assim tóxico, né? E você se reconhece ali: poxa, meu parceiro está sendo tóxico comigo, meu relacionamento não está me fazendo bem, eu estou fazendo mal ao meu parceiro. É nesse contexto que a gente está falando. E não no contexto de salva seu casamento quando você está apanhando. Não é sobre isso, né? Não é sobre isso que a gente está falando. Mas a gente pensou em trazer, né? Eu e Daia, como que a gente faz aí? Ok, Alexandra, você já explicou o que é um relacionamento tóxico, quais são todas as armadilhas que uma mulher pode se colocar num relacionamento tóxico: a dependência, a violência, o controle, tudo que a gente conversou naquele dia, né? E como fazer do meu relacionamento um relacionamento saudável, um relacionamento feliz. Foi o que a gente pensou, né, Daia, para trazer aí para esse Dia dos Namorados. Vamos pensar sobre as nossas relações. Aí, então. Uma pessoa feliz faz e contribuir para já começar com isso. Eu quero saber. Contribuir para diminuir. Fala aí, fala que eu quero saber tudo. Diminuir esse índice, né, de separação e de divórcio, que é muito triste, porque não existe naturalidade nesse índice muito elevado. Então, às vezes, são medidas simples, e a gente botou aqui, né, Leão, passo a passo, medidas simples que nós vamos trazer para nossa casa, que a gente precisa refletir sobre isso também, né? Então, talvez a gente salve. Bandeira branca. Essa é a vamos grande... salvar nossa casa, salvar nosso casamento. Vamos ser felizes, gente. Vamos ser felizes. Na medida do possível, né? Vamos lá, dá as dicas aí. Daiana, começa aí com a primeira dica. Vou anotar. Nós estávamos
Isso aí, papel e caneta, meu tá aqui também. A primeira dica que a gente traz é que a maior parte dos casais que encontram problemas e não conseguem mais ficar juntos é porque eles têm prioridades e expectativas diferentes. Já ouviu aquele ditado? Sorte na vida, azar no amor? Muitos casais terminam por conta disso. A vida financeira bem sucedida, profissionalmente bem sucedida. Eu já ouvi isso em algum lugar. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa. A gente começa com expectativas muito parecidas, mas a gente vai mudando com o decorrer do tempo, né? E parece que vai meio que se distorcer. A gente precisa estar sempre se alinhando, né? Sim, e um ponto importante que você falou é que a gente se ilude quando pensa que o outro tem que ter a mesma expectativa, galgar as mesmas coisas que a gente. Aqui na minha casa, por exemplo, meu marido tem mente milionária, sabe? Ele a mente dele é assim. A minha já é pés no chão. Sim. Então, equilibra. O que a gente precisa alinhar é realmente isso. Não permitir que ele saia voando para o espaço e também eu não prender ele no chão. Então, existe um equilíbrio que você precisa ter. Às vezes, existem pessoas que ela tem esse anseio de estudar, fazer faculdade, abrir empresa, e a outra tá tudo bem ser dona de casa. É esse o desejo dela, é isso que ela almeja. Então, às vezes, a gente se ilude porque fala assim, eu estava com ele porque ele não tinha muita... Qual seria a palavra? Eu nem sei usar a palavra agora. Mas... ambição. E isso não é princípio, porque você pode ter pessoas com ambições diferentes e pode fazer dar certo. O que acontece... Tudo bem. O que acontece é que às vezes a gente pensa que quem tem ensino superior tem que casar com quem tem ensino superior, quem tem uma empresa tem que casar com um empresário, tem que ter todo mundo a mesma mentalidade. Não. Você pode querer cuidar da tua casa, você pode querer ter só o teu segundo grau, independente da sua formação. Sim. E você ser muito bem sucedido casando com alguém que tem a mente para estudar, para abrir empresa, enfim. Mas a questão que a gente vai discutir não é nem essa questão de visões diferentes ou ambições diferentes. É mais aquela questão de saber priorizar. É tempo para todas as coisas. Porque quando nós temos grandes sonhos empreendem grandes esforços. E boa parte desse esforço é o nosso tempo. Então, como que a gente vai fazer o nosso sonho ser real, não fazendo com que a realização desse sonho destrua a minha família, meu relacionamento, meu casamento? Essa é a grande questão que a gente vem discutir agora, né? Como fazer valer que a minha vida seja bem sucedida sem destruir minha casa? Para que dê para falar de não tudo, adianta nada você voar e deixar e perder tudo, né? O que você tem nas suas mãos. Voar sozinho. Então não adianta nada. Qual é o preço que eu vou pagar, né? Qual vai ser o preço? Né? Porque pode estar colocando muita coisa em risco, né? Sim, e é importante nós definirmos duas coisas aqui, que existem coisas que têm preço, existem coisas que têm valor. Então, é importante a gente saber que preço e valor são coisas diferentes. Então, precisamos colocar uma lista de prioridade, o que realmente tem valor. Sim. E depois correr atrás do que tem preço. Porque muitas de nossas ambições estão mudando, né? Quando você coloca isso, Dayana, da questão do nosso tempo, né? Na nossa vida, sempre quando a gente planeja, né? Planeja o nosso tempo, planeja as nossas atividades. Às vezes a gente se vê ali tão voltado para aquilo que a gente quer fazer que a gente é incapaz de redistribuir esse tempo e de pensar, cara, qual é o tempo de qualidade de vida que eu tô tendo, né? Ao final dessa semana, se é uma semana cansativa de trabalho, você sai de casa, né? Capitalismo aí, dono do nosso tempo, verdadeiro dono do nosso tempo. Você sai de casa com sol, você volta em casa com a lua. O sol já se pôs, você nem viu, você não viu o sol nascer, você não viu o sol se pôr, você trabalhou a semana inteira. No final de semana você se envolve em mil coisas, e aí qual é o tempo que você tem para você? Qual é o tempo que você tem para o seu parceiro? Qual é o tempo que você tem para a relação, né? São coisas diferentes. E aí... Isso. Que são coisas diferentes. Nessa gestão do tempo, uma coisa que a gente também pensou bastante sobre nos relacionamentos que podem contribuir também para complicações no relacionamento é a não divisão das atividades, né? Que levam uma vida adulta. Então, às vezes, você é casada, você é casado, você já tem uma sobrecarga de trabalho, de estudo, né? Que a gente está falando de planos de vida.
foi o que a Dayana falou, o plano exige dedicação, exige esforço e exige tempo, que é o que a gente tem de mais precioso nessa vida, porque sem tempo a gente não faz nada, tudo exige um tempo. E aí o tempo que você tem livre fica escasso, porque você não redistribui essas tarefas. Então, o marido Aí que você quer a esposa... perde tempo, né? No caso, quer você não a valoriza, esposa você não sabe cheirosinha. distribuir. Isso aí, o marido quer a esposa cheirosinha ali no final do dia, pra fazer um chamego, assistir uma Netflix. E a pessoa já tá exausta, por quê? Chegou do trabalho, teve que arrumar a casa, teve que lavar roupa, teve que fazer tudo, cozinhar. E no momento que ela teve pra respirar, ela já tá exausta. Então, como que a gente pensa também essa distribuição do tempo para otimizar o Como relacionamento? faz? E aí, dos dois lados, né? O que você acha, Dayana? Você que tem mais experiência de casamento. Como faz? Nesse sentido, eu tenho mais experiência mesmo. Ajuda. Casada, 2 filhos. Se vocês soubessem a loucura que tá aqui em casa nesse momento... Então, Então, eu penso que a verdade é que, assim, nós não temos muito tempo para a família. De fato, o capitalismo nos roubou. Eles nos roubou momentos muito importantes. E eu acho que eu não posso chegar aqui e dizer assim, arrume tempo para tua casa. Não há como, porque a gente vende boa parte do nosso dia. uau. E Isso é o que eu forte posso demais. dizer A é... gente vende, mas é real. É de fato, né? Mas o que eu posso indicar é tempo de qualidade. Para quando o casal ele aprende a gastar tempo com qualidade, isso não é gastar tempo, é investir tempo. Então, o ideal é que ambos, marido e mulher, sejam coexistentes nessa casa. Porque às vezes a casa fica muito nas costas da mulher. Então, filhos nas costas da mulher, todas as tarefas do lar nas costas da mulher, e não sobra mulher para esse marido. Essa é a grande questão. Então, coexistir também é dividir. E assim, a mentalidade de que o homem precisa ajudar em casa, ela é totalmente errônea. O homem precisa fazer os afazeres da casa que ele habita. Ele mora tá lá, ajudando né? quando ele vai na casa de alguém. É a casa dele. Quando ele vai na casa de alguém, ele está ajudando. Se eu chegar na sua casa e lavar a louça, Sim. eu estou te ajudando. Mas na minha casa, eu não estou ajudando. Não é ajuda. Eu estou... Não é favor, Exato. não é favor, Então, assim, eu né? acho que... Não é favor que tá fazendo pra mulher, não, né? E assim, é muito natural você pensar que você vai cuidar da casa que você mora. Só que essa normalidade não se aplica a boa parte dos homens. Então, ele não entende como normal Daniel, amei. organizar a casa. Organizar a casa dele, estar ali. E quando o homem começa a fazer isso, que ele começa, aspas, a ajudar a esposa a cuidar dos filhos, da casa, ele começa a ter mulher. E ele vê que é muito mais lucrativo para ele, né? Então, isso tem acontecido na minha casa. Na minha também. Então, assim, hoje eu me sinto muito mais disposta, muito mais mulher para o meu marido, do que quando eu era totalmente responsável pelas coisas da minha casa. Então, assim, se tem homem assistindo a gente, que eu espero que tenha, porque é entre elas, mas elas felizes também são eles felizes, né? Porque, gente, a Provérbios fala que a mulher... que reclama muito, a mulher que é chata é igual uma goteira, né? Aquela coisa insuportável. Então, uma mulher feliz, ela vai deixar esse homem em paz e ele será feliz também. O casamento será feliz, a família será feliz. Então, a primeira coisa que eu digo é assim, tempo de qualidade. A gente não tem muito tempo, mas se nós usarmos bem o tempo que temos, e eu não acho que a vida seja só lavar roupa, arrumar a casa e fazer comida. Tem mais que isso. Então, se tiver mais gente para fazer isso, a gente tem mais tempo de viver as outras coisas que essa vida tem, né? Deixa eu só falar deixa eu só dar... Deixa eu só para falar do tempo que a gente tem aqui, tá? A gente está com 14 minutinhos ainda para a live. Qualquer coisa a gente sai, salva essa live. E se tiver que entrar novamente, a gente continua, tá? Se vocês puderem. Tá. Só Meu deixa Deus, então eu a falar gente rápido. tem que ir. Estamos no primeiro tópico ainda, né? Deixa eu só falar um instante. Vai ser longo o negócio aqui, né? E foi importante vocês duas falarem sobre isso, porque, assim, quando eu comecei com a live, o marido lá no quarto falou assim, tá fazendo o quê? Eu falei assim, tô esperando pra entrar na live. Ah, essas mulheres não têm marido, não? Olha aí. Namorados, você arrumar tempo para você poder falar sobre isso, né? Como falou, hoje é um dia que eles querem mais atenção.
Os homens, eles sempre vão querer mais atenção, sempre. Parece aquelas criancinhas de 2 aninhos que quer a mulher o tempo todo. E quando começa a divisão das tarefas, isso é muito bom, porque ele entende tanto a carga que nós carregamos, né? E por eles reclamarem que nós não temos tempo, né? Poxa, você nunca tem tempo para tudo, mas não tem tempo para mim. Quando isso começa a ser dividido dentro da casa, aí a gente verdadeiramente começa a ter tempo. E eu sempre, no meu relacionamento com meu esposo, desde o início, eu sempre falava com ele, falei assim, não importa para mim se eu vou passar 2, 3, 4, 5 horas com você. Se eu passar 10 minutos, mas que os 10 minutos, melhores 10 minutos, mas eu vou me dar de tudo para que sejam os melhores 10 minutos do meu dia. Então, isso que é importante. Porque tempo, realmente, nem tanto o marido, nem como as mulheres, nós vamos conseguir. Mas se a gente gastar com qualidade, se você passar 1 hora, somente ele ali, só vocês dois, né, conversando com bobeira, ou rindo e brincando, já é um tempo valoroso que você está passando com o seu esposo e estende isso para os filhos também, né? Gente, então, sim. Vocês não precisam ter pressa desse tópico, porque a gente finaliza a live com esse tópico, inicia outro e a gente vai no ritmo dos outros, tá? Pra gente deixar hora, salvo. Né? Aí a gente se programa direitinho. Deixa eu falar com vocês, uma coisa que me veio à mente é o seguinte, muitas mulheres, e com isso, elas meio que se anulam, né? E aí, às vezes, o homem também, o marido, pensa o seguinte, porque a mulher está em casa, como dona de casa, ou fazendo seus trabalhos em casa, agora muito como home office mesmo, mas antes, como dona de casa, ela realmente tem essa obrigação e ela está fazendo realmente isso por obrigação. E aí eu vejo a questão também da questão do respeito, do amor, do companheirismo, né? E da gente entender que a gente tem que ter tempo para nós, né? Aí tem que ter tempo para a família, como já foi dito aqui, há tempo para todas as coisas, e isso é real, né? E se a gente souber dividir realmente isso, é importante eu, como parceiro, respeitar o tempo do meu parceiro, né? Entender que o meu parceiro não é porque ele também tem que descansar, né? Porque tá em casa, né? Ele precisa parar um pouco. Ela tá em casa, tem que fazer, tem que estar não, chegou, vamos descansar. Tem que ter o tempo do nada. Tem que ter um tempo também de parar. E, né? Porque tá em casa, né? Tem que ter o tempo para ela, tem que ter o tempo para ele, tem tempo para os dois e tem que ter o tempo, né? Para sua individualidade. Eu acredito nisso. Não é porque a pessoa, a mulher, ou o homem também, né? Que às vezes o homem fica em casa, a mulher vai para trabalhar, que é porque tem a obrigatoriedade pesa só para aquele que ficou em casa. Mas o comprometimento, acredito que tem que ser independente disso, como foi dito, eu sempre também acreditei nisso, e meu casamento nesse sentido, graças a Deus, está tudo bem, que realmente os dois moram na mesma casa. Gente, ninguém está fazendo favor para ninguém. Os dois estão cooperando um com o outro. Sim. Não é favor, tá, mulherada? Não é favor, nem homem. E a gente tem que se respeitar, tem que se amar, tem que entender. Vai ter dia que você vai querer fazer um monte de coisa, vai ter dia que você não vai estar assim. E se você dividir tudo, você vai ter tempo para você, né? A gente tem aí umas 3 minutinhos, a gente 8 minutinhos pra gente finalizar a live. Estendendo o convite, gente, essa live dá para assistir coladinho, então ela é muito boa para casais, então assim, não deixe ele fora no Dia dos Namorados. Agarra o maridão aí, vamos assistir junto, né? Dá para assistir junto. Chama agora. Chama, pode chamar. Alguém vai falar tudo que você gostaria de falar, e você vai ficar quietinha, não é você? Sim. E o maridão também, fique tranquilo, porque é a coisa de mulher, mas pode assistir, porque a gente vai falar coisa que ela também não quer ouvir. Coisa que, se você falar, dá problema. Então pode assistir que tá tudo certo. A gente vai falar, a gente arruma um problema pra você. Eu acabei de chamar o meu aqui na live. Ai, que maravilhoso. Pode chamar. O meu tá... Ai, chegou, muito bom. Chegou, que bom que chegou. Também, mas assim, vai dar tudo certo. Dá uma agarradinha aí que dá certo. Dá pra assistir. Hoje é entre nós, né? Entre nós. Gostei disso. A gente vai tocar na ferida aqui hoje, hein? Vamos lá. Eles vão ficar felizes. Vai terminar essa e começar outra? Eu acho que a gente já entra com tudo, né? É mais prudente. Melhor. Isso, é mais prudente. Avisa aí, pessoal que tá ao vivo.
Temos uma componente. Ela é fiel. Aí eu falei que é pra assistir com a família. Fiel. Essa também tá desde o início. Eu queria falar que essa componente está conosco desde o começo. Para quem está chegando agora, né? Nós estávamos numa live anterior. Essa é a segunda live, né? Vamos dizer assim, oficialmente continuação da primeira de hoje. Né? Estamos aniversariando entre elas 2 aninhos. E estamos aqui com as nossas participantes aqui super convidadas, né? A Day e a Lê. E falando daí sobre proteção da mulher. Vamos lá. A gente está falando sobre muita coisa, né? Relacionamento. Agora Proteção do relacionamento. Que tal? Acho que é isso. Proteção do relacionamento. Hoje ampliou um pouquinho, demos o tema. Certo. Hoje é Dia dos Namorados, então o foco é relacionamento. Paz e amor. A Dayana estava falando dos tópicos, né? Primeiro tópico foi sobre o tempo. Tá na primeira live. De encontrar esse tempo no relacionamento. Isso. Que tá na primeira live e agora a gente vai dar continuidade nos tópicos para nos ajudar aí no nosso relacionamento. No Pode ir, primeiro Dayana. tópico, Ali. a gente falou sobre expectativas e prioridades, sobre Sim. a gestão do tempo. E o segundo tópico, a gente vai falar sobre uma coisa que também é muito importante. Eu vou puxar aqui, a Dayana complementa também, fica à vontade, que é sobre vícios e compulsão. Eu estou dividindo ali muito bem o tempo, eu tenho as mesmas expectativas, as mesmas prioridades, estou alinhando, a comunicação está funcionando, mas tem uma pedra no caminho e essa pedra se chama vícios e compulsão. Quando que a gente afeta o nosso relacionamento a partir delas, é a segunda causa de divórcio, de maior número de divórcios, né? E quando a gente fala de vício e compulsão, isso afeta também prioridades, né? Porque para consumir... para consumir esse vício... Fui rápida. Do meu dinheiro, né? Então, tudo isso também é muito importante para a gente pensar. E quando a gente fala de vícios, a gente está falando de todos os vícios que a gente pode englobar aqui. Então, é bebida alcoólica, todo o uso de outras substâncias também, né? Aprovadas ou não. Então, o próprio cigarro é um vício muito normalizado, né? Que é aprovado aí. Você compra na padaria, ninguém vê nenhum problema, né? Às vezes você consome outras coisas mais pesadas. E ainda tem aquela coisa de não é certo. Agora, o cigarro e a bebida, como é algo que é normalizado, que o consumo é livre, né? Acaba que a gente tem muito caso de abuso de álcool e outras drogas, né? E isso, querendo ou não, quando isso começa a afetar o seu relacionamento, não só o seu relacionamento, a sua vida em sociedade, o seu trabalho, a forma como você se relaciona com a sua família, com seus filhos, seus amigos, seus vínculos, né? A sua prioridade com você mesmo, isso acaba se tornando um problema. E dentro da relação não é diferente. Só que vício aqui não é só isso. Tem gente, por exemplo, que é viciado em comprar, em consumir. Então a pessoa precisa ali para se preencher. Muitas mulheres, verdade. Para se preencher, consumir. E acaba com todo o orçamento do casal, estoura todo o orçamento da casa, comprando, gastando, endividando, fazendo 1000 carnê. E é o menino da prestação que vende na porta. Aí você tem dívida com a Casa de Bahia, com o menino da prestação da porta, na cantina da igreja. Ale, mas é uma comprinha só para liberar o estresse, Ale. É só uma ida no shopping, cozinha básica. Entendeu? A terapia do shopping tá saindo cara no final do mês. Então, tô brincando, mas vejo. Mas é uma realidade, né? É uma realidade. Academia. Sim, tudo que é o exagero, né, Daya, compromete esse equilíbrio, que é o que a gente está falando desde o começo, né? A importância do equilíbrio na relação, porque quando você está ali no relacionamento, tudo se torna muito intenso, né? Então você vive um pouco a vida do outro e o outro vive um pouco a sua vida. Então tudo que você faz em excesso acaba te prejudicando, não só a sua saúde, né? Então, estamos com uma enfermeira aqui, né? Não só prejudica a sua saúde, como prejudica o seu pleno desenvolvimento, né? E dentro do relacionamento também.
Ô, isso, né? Ale, deixa eu só, antes de você passar para a Daiane, só uma coisa que a pergunta que você estava falando, que me veio o seguinte, igual você falou do cigarro, da bebida, mas também tem do café, tem do chocolate, tem de outras coisas. Aí a pessoa pensa assim, poxa, eu só estou me prejudicando. Café. Não, imagina! Que essa? Tá, chocolate e tal, a internet, que foi as coisas que veio na minha mente e tal. E eu penso assim, poxa, eu só estou me prejudicando. Ah, então tá tudo bem. Sim, sim. É uma ilusão, né? Tem um Porque, aspecto importante. Pode completar. Não, eu só botei uma pitadinha só para seguir. Um aspecto importante do que você falou é que a gente precisa aprender que nenhuma decisão é pessoal, nunca é só você. Qualquer decisão que nós tomamos sempre está afetando o outro. E isso não é só no casamento, porque no casamento ainda tem esse negócio de os dois uma só carne, a gente sabe que a decisão do outro, de um afeta o outro. Mas em sociedade, qualquer decisão que nós tomamos, por mais pessoal que seja, ela sempre vai estar afetando um bem-estar comum. Então, trazendo um gancho do primeiro tópico para alinhar com esse, o vício, por exemplo, de bebida, existem homens e mulheres que são extremamente responsáveis com o seu trabalho, com as suas famílias, mas que no final de semana não abrem mão da latinha de cerveja. E aí, essa família tem tido o tempo que seria gasto com qualidade roubado pela lata de cerveja. Mas e se a família estiver junto, bebendo junto? É menos mal. Sejamos sinceros, é menos mal. É a realidade de porque muita gente. Pelo menos, sim, porque pelo menos eles estão gastando tempo de qualidade com o que é de qualidade para os dois, porque ambos gostam disso. Em concordância. Mas em geral não é assim que acontece. Verdade. Em geral não é assim que acontece. Porque, por exemplo, ontem, véspera do Dia dos Namorados, sexta-feira, no meio de uma pandemia, eu saí do trabalho 10h15 da noite. Os bares estavam lotados, estava tendo festa em tudo que é lugar, todo mundo sem máscara e tal, mas eu não vi família. Consciência também, né? Aquela que você falou da preocupação do todo, né? Da sociedade. Sim. E assim, eu não vi famílias ali. Tinham homens e mulheres. Poucos eram os casais que estavam. Sim. Mas aí eu vim pensando, a esposa desse cara ficou em casa. Entende? É essa questão, porque assim, quando a pessoa ainda está em família, tá junto, nossa diversão é beber, então a gente vai beber, vai assistir o futebol, a gente vai fazer isso. Só que geralmente os vícios roubam essa pessoa da família dela. Verdade. Então ela consegue ser extremamente responsável com a família, mas no momento de gastar o tempo de qualidade, que a gente fala que não é gastar, que é investir, sim, ela tem esse tempo dedicado ao seu prazer, que não é o prazer da família. Então dedica isso não é dividido com a família. Então, assim, se vamos trazer para uma realidade de gerenciamento de tempo, o ideal era que o casal conseguisse, já que se for uma realidade onde os dois não gostam das mesmas coisas, como beber, por exemplo, poderiam negociar. Tipo, então, dia tal hora, você pode... A gente até conversou sobre isso no dia do Entre Elas, que a gente discutiu sobre abuso. As mulheres costumam ser abusivas no seu relacionamento com o marido porque ela não dá liberdade dele sair, não dá liberdade dele viver o tempo dele com as amizades e tal. Futebol. Muitas mulheres não permitem que o homem tenha isso. Exato. Então, assim, nesse sentido de vícios e compulsões, em gerenciamento desse tempo e um bem-estar comum, poderia ser negociado. Então, assim, de tal hora, você tem tempo livre para você beber, para sair com seus amigos, enfim, se a mulher permite isso, né? Que ainda tem isso. Se permite ou não permite, né? Então, assim, eu acho que para um bem-estar, seria o ideal gerenciar isso. Acordado não sai caro. Então, fazer um acordo para o bem-estar geral. Agora, existe também, trazendo para a área da saúde, as compulsões, que aí já são vícios, literalmente vícios mesmo. Esse não tem acordo, esse precisa de ajuda. Então, é o casal em si entender que um dos dois está doente, porque vício de bebida, cigarro e drogas ilícitas, jogo, a pessoa já... O jogo, pornografia... Tem várias coisas. Pornografia, exato. Porque interfere na intimidade do casal, nem todo casal. Sim. Existe uma gama de coisas, na verdade, né? Hoje em dia, o celular na mão da gente virou um vício. Abre o mundo. Você tá um mundo em suas mãos, né?
E até para o que assiste, mesmo que você não esteja assistindo nada errado no celular, o fato de ter o celular na mão também rouba o teu tempo. E existe uma síndrome que eu chamo a síndrome do... Eu até dei o nome dela. Que você tá... Eu esqueci agora. Mas você tá andando, de repente você bota a mão no bolso, você está sentindo o celular vibrando, mas o celular nem ali está. Para tu ver que teu cérebro está tão condicionado... Sim. Já aconteceu, verdade. não já, gente? Claro. O nosso cérebro está tão condicionado a ter aquilo, né? E esse bichinho pequenininho que se chama celular, a gente leva pro nosso quarto, pra nossa cama. Às vezes o marido tá do nosso lado e a gente tá disposta para ele mexendo no celular. Às vezes não tá fazendo nada de errado, mas já virou um vício. Como que a realidade mudou, né? Sim, A realidade social eu vi uma mudou. reportagem onde era uma clínica de recuperação onde as pessoas conseguiram se livrar das drogas, mas não conseguiram se livrar do vício da internet, do celular. Tá vendo? Então, realmente, assim, é questão da gente olhar e ver o que é uma área onde eu não tenho mais controle na minha vida, porque vício é isso. Quando você já não domina mais, quando aquela área te domina, seja qualquer aspecto, pode ser vícios, né, bebidas, drogas, pornografia, internet, compulsões por compras e tal, mas são coisas que roubam nosso tempo, que afetam o nosso relacionamento, coisas que prejudicam a nossa vida familiar. Então, eu acredito que sozinha a pessoa não consegue. Qualquer pessoa que perdeu já o domínio, que perdeu o controle, ela não consegue sozinha. Primeiro então, o ponto reconhecer, principal né? é pedir ajuda. É. Sim, e talvez essa live seja para isso. Talvez alguém esteja aqui vendo agora e fala, poxa, eu acho que eu estou cometendo excessos. E talvez eu não consiga resolver isso sozinho. E saber que muitos casais têm sua vida destruída por excessos. E, infelizmente, a pessoa que está cometendo o excesso... Sim, se amam. Infelizmente, a pessoa que comete o excesso, ela está doente. Então, chega a ser triste, né? Porque imagina uma pessoa... Se você ouvir, por exemplo, uma pessoa que tem câncer e ela está passando pelo período mais crítico do câncer, período mais crítico da doença, e o marido deixa, ou a esposa deixa, você vai falar, cara, que crueldade deixar a pessoa num momento difícil de doença, né? E em relação a vícios, é a mesma coisa. A pessoa está doente, mas a gente fala assim, ele era um safado, era um sem vergonha, porque a gente não entende que vício também é doença. Então, você vê casamentos terminando por conta de vício, que é doença, é muito triste. Porque na doença a gente deveria se juntar para se ajudar, né? Sim. Infelizmente, em relação a vício, ele é mais complexo discutir isso, porque é muito ligado a sem vergonhice. É verdade. Caráter, né? A importância... De você não... Pode falar, fala aí. De você não ver que você optou por viver a dois. Então, se há uma opção aí de um casamento de viver a dois, você não vai abrir mão do que você gosta de fazer, mas que você vai agregar isso com a sua família. É preciso ter um momento, um homem ou uma mulher que bebe e que o outro não segue tão freneticamente isso que ele gosta, que é o lazer e o prazer que ele sente. Isso não é errado, ele sentir esse prazer. Mas o errado é ele nunca arrumar um tempo para a esposa ou um tempo para os filhos. Então, assim, não reconhece que isso já passou de uma vontade só dele. Não reconhece que isso, eu gosto de fazer, eu trabalho tanto, eu não posso fazer. Não, ele não reconhece isso. Então, assim, vive num casamento, mas vive uma vida de solteiro, né? E existem muitas mulheres também que estão viciadas em vários tipos de vício, que abandonam seus esposos com filhos. Isso não é só a mulher que sofre. Muitos homens também sofrem. Eu conheço pessoas, mulheres que venceram isso, que falam assim, eu perdi o meu marido porque eu chegava em casa bêbada, 3 da manhã. Então, isso não é só os homens que acontece, muitas mulheres também. Sim. Então, é isso, é você ter uma vida de casado, mas estar solteiro. É entender que o problema de um é um problema da família, né? Seja com o marido, com o filho, e é para ser sanado. Pode falar. Essa questão que a Daya trouxe é muito importante, né? De procurar ajuda e tratamento, né? Todas essas questões, elas têm tratamentos e saídas. Não precisa ser o fim, né? Nem da história dessa relação e nem da história da vida dessa pessoa, né? Que a gente não abre a mão do outro assim também com tanta facilidade.
E aí também passa pela comunicação, né? Tudo isso passa pela comunicação. O quanto que você sente a vontade também para trazer, para discutir, né? De forma saudável esses problemas, assim. Porque às vezes a gente fala aqui de vício e compulsão e às vezes tende a ter muita briga, né? E realmente é uma coisa que fomenta muita briga dentro de uma relação, né? Briga por tempo, briga por você só pensar em fazer isso, você não tem tempo pra mim, ou olha o que você tá fazendo, você tá virando bêbado, você tá virando uma bêbada, enfim. E acaba que a gente não consegue... E financeira, né? Isso reflete então, também. Tem todo um atravessamento aí na vida da pessoa, né? E aí a gente fala muito de comunicação, né? E de comunicação na relação, né? Que é fundamental, que atravessa... Todos os sistemas são atravessados pela comunicação, né? Inclusive o próximo, que eu já vou puxar aqui, faz o nosso tempo, que é o TED e a rotina. Esse é uma armadilha... Alessio, antes de você entrar, só um minutinho, eu queria deixar uma coisa muito clara aqui. A gente aqui ama pessoas, a gente ama famílias. A gente não está aqui para apontar nada de ninguém. Isso aqui são estudos, são sinalizações, é um alerta, onde a gente está simplesmente, você está apenas para você observar e, se for preciso, pedir ajuda. A gente não está aqui para sair apontando o dedo para ninguém. Aqui a gente trouxe profissionais para estar falando de assuntos que elas conhecem, entendem, podem falar sobre isso, né, retratar o assunto. E se você sentir a vontade, quiser chamar depois no direct, a gente, quem sabe, pode ajudar. Não é para apontar nem para falar nada. Ninguém é perfeito, queridos. Todo mundo aqui tem o seu calcanhar de Aquiles, né? Vamos continuar, porque agora vai ficar bom. E a gente está falando sem moralidade, né? Sem moralidade. Isso é muito importante. Falar dessas questões sem moralidade, sem querer afetar o que minha mãe falou, o caráter do outro, a conduta do outro, dizer que o outro é menos ou é mais, por ter hábitos e vícios e rotinas de vida de outra forma. Não, a gente está falando aqui sem moralidade, numa perspectiva de saúde, né? O alcoolismo, ele é um problema de saúde pública, não é um problema individual, nem, né? Não é de quem bebe, é um problema de saúde pública, então a gente tem que tratar com respeito, né? Com empatia e com uma perspectiva, assim, voltada para a saúde, né? Por isso que a gente falou de ajuda e tratamento, né? E não de acusar e julgar, mas de dar suporte para que as pessoas saiam. O objetivo é acolher. É isso. Aí, exatamente. E você não vira para uma pessoa que tem diabetes e fala, caraca, por que você não tem diabetes, cara? Por que, né? Você não, então, como se a pessoa, é um pouco né? Isso. Verdade. É um pouco Enfim, isso, Sabrina. A pessoa não escolhe. Sabrina tem toda a Então vamos lá para o Rotina. próximo tópico. Rotina e Rotina TED. e tédio. Rotina. Esse é difícil. Que tédio. Quem nunca pensou assim, ai, queria ser solteira? Não, eu era solteira, eu tinha uma vida mais animada. Essa relação tá um tédio. Acontece. Pra mim foi mais... Nunca tive uma vida de solteiro muito animada. Eu comecei a namorar com 14 anos, então não sei o que é uma vida de solteiro animada. Animada, querida. Mas, assim, pra quem... Aos 14 anos, animadíssima. Então, assim, eu não tenho muita experiência de vida de solteiro, que até onde eu me lembro, eu acho que eu sempre fui casada. Mas, enfim. Gente, cadê Thaís? Thaís, fala alguma coisa, Thaís. Mas, assim, quem teve uma vida de solteiro realmente deve sentir saudade, né? Vai lá, Lê, vou deixar você completar aí. Não, eu acho que essa questão do tédio, da rotina, é realmente uma armadilha muito grande. Principalmente voltando a essa questão do celular. Acaba que a gente tem no entretenimento só tela, né? É a Netflix, é o filme, é o celular. Cara, quando você vai ver, você só... O seu entretenimento, seu momento de descanso, ele é todo voltado em telas. Você não faz mais nada além daquilo. Você não dá um passeio, você não dá uma volta. E como que essas coisas todas, elas estão conectadas? Se você não tiver uma boa gestão financeira, você não vai ter dinheiro para sair, para se divertir, para fazer coisas diferentes. Se você não tiver comunicação e prioridades próximas, um vai para um caminho, o outro vai para o outro, e você também não vai conseguir produzir esse tempo de qualidade que vai te tirar dessa rotina e te tirar desse tédio. Então, como que eu saio desse ciclo vicioso que é a rotina? A rotina é justamente uma junção de vários hábitos, né? E de ações e de obrigações que você tem no seu dia a dia, que você tem que cumprir um atrás do outro, sem pensar muito sobre eles. É algo que se torna mais automático, né?
e você não dá uma pausa. Então, como que a gente quebra esse ciclo vicioso de rotina, que é trabalhar, lá, limpar a casa, ver televisão, trabalhar, limpar a casa, ver televisão, trabalhar, limpar a casa, ver celular, ver Instagram. Como que a gente faz, né, para sair dentro da possibilidade de cada um, né? Tem gente que já acha que, por exemplo, ficar em casa assistindo um filminho, uma pipoquinha, é uma delícia, é uma quebra na rotina, é ali, né, maravilha. Tem gente que não, que já tem necessidade de dar uma volta, de ver gente, não agora na pandemia, use máscara, mas fora da pandemia. Com prudência. Então, assim... Então, como que a gente faz, né? A gente tem tantos exemplos de casamentos monótonos. Eu acho que, assim, a gente cresce com poucas referências de pessoas, de relacionamentos que você olha e pensa, nossa, como essas pessoas se divertem juntas, como essas pessoas fazem bem uma a outra, como essas pessoas são leves, né? Como essas pessoas estão sempre saindo e viajando e fazendo coisas diferentes, ou mesmo em casa, mas sempre tem uma coisa diferente, né? E isso também puxa um gancho para outra coisa que eu acho que é muito importante, que às vezes a gente vê casais que são perfeitos, parecem sempre sair da rotina. A grama do vizinho, né? É a grama do vizinho. O Instagram é um lugar, né, da vitrine, né? Uau. E aí você pensa assim, caramba, esse casal se diverte muito, esse cara é o contrário. Esse casal tá sempre saindo, esse casal tá sempre se divertindo, porque o marido de fulano sempre leva pra sair, porque a mulher de fulano sempre ri das coisas que ele fala, ele sempre... Vamos beber água, não, melhor coisa. né? Não existem vidas perfeitas, né? O Instagram pra mim traz isso. A gente só mostra o nosso melhor lado no Instagram, né? Ninguém vai postar uma foto chorando, falando que o casamento é horrível. Não, você vai postar aquele de você final de semana curtindo com a família, só que não é só isso. Então, qual é o equilíbrio de não viver de aparências, de viver uma vida, né, de aparências, mas também de produzir, né, momentos de qualidade para sair desse tédio, né? Uhum. O que você acha? Trouxe várias coisas. Não, eu ia falar, eu acho, desculpa falar muito, gente, eu adoro falar. Gente, se eu fosse só entender, entre elas é bate-papo, Corta né? ela. Vou cortar também, mas entre elas é bate-papo, gente, é assim que funciona no dia, tá? Só pra vocês saberem. Eu vejo também, eu não vou falar... Uma falha e outra cumprimento. Eu vejo também como questão de interesse, de amor e de interesse pelo relacionamento, né? Tipo, a gente realmente se preocupar em melhorar, não se acomodar, né? Eu não sei se ela vai entrar nisso, mas se preocupar em estar sempre melhorando e saber que nada é tão bom que não possa melhorar. Eu penso assim. E a gente está sempre buscando fazer o outro feliz. Você está bem, sempre buscando fazer o outro feliz. E mesmo que vocês falarem, não faça nada, fica quietinho os dois juntos, mas tá tudo bem se os dois assim concordarem, né? E de vez em quando está sempre se preocupando em agradar o outro, né? Mas eu acho que a preocupação com o outro é legal. Eu ouvi... Deixa eu só falar aqui, assim, eu ouvi o meu pastor, ele disse o seguinte, quando eu me apresentei junto com o Messias. Aí ele falou assim, olha, vocês não estão entrando num casamento, num relacionamento, para ser feliz. Você, Lúcia, está entrando num casamento, num relacionamento, para fazer ele feliz. E ele está entrando no casamento, no relacionamento, para fazer você feliz. Então, se a gente entrar num relacionamento com essa ideia, eu quero fazer ele feliz, meu parceiro feliz, porque foi eu que escolhi ele. E ele, com essa mesma ideia, fica leve. Não tem como não fluir, né? Sim. Tem um versículo que eu gosto muito, que ele diz assim, pegue as raposas e as raposinhas. Uau, você já vai começar assim? Eu penso que às vezes a gente pensa que para salvar um casamento precisa de coisas grandiosas, né? Verdade. Tem momentos, assim, teve momentos em minha vida em que eu pensei que para apimentar a relação precisava de coisas grandiosas. Aí imaginei aquela noite incrível, pétalas de rosa, luzes vermelhas, luz de vela, aquela lingerie vermelha, sabe? Já fui para tudo ou nada. Então vamos investir alto. Uau. E teve outros momentos da minha vida em que eu quis fazer um negócio romântico, comprei uma lasanha dessa pronta, da Sadia, botei no micro-ondas, arrumei a mesa, botei a tacinha. Dos namorados, olha ela. Então já sabe aí. Aí botei a lasanha lá no micro-ondas, arrumei a mesa bonitinha, botei 2 tacinhas com suco de uva e pronto.
ambos foram maravilhosos. O dia que eu gastei pra caramba, totalmente incrementado, e o dia que eu não gastei nada, cheia de preguiça, mas queria fazer um agrado. Eu acho que o segredo está nas pequenas coisas. As raposas grandes são as decisões grandes que a gente tem que tomar mesmo. Às vezes a gente tem que fazer coisas grandiosas, tem que fazer declarações extravagantes. Às vezes a gente precisa disso mesmo. Tem gente que tem mais necessidade disso. Acho que é por isso que o Instagram às vezes é todo cheio de declarações e tal, e na vida íntima é cheia de brigas. Acho que às vezes é a tentativa de coisas extravagantes. A aparência às vezes pode ser uma tentativa de fuga, uma tentativa desesperada, né? Então, eu acredito nisso, mas acredito que o detalhe está nas pequenas coisas. Sabe, aquele pequeno beijo antes de sair, aquele eu te amo, aquele coraçãozinho que você manda, não está com vontade de escrever, mas manda o coraçãozinho enquanto ele ou ela está no trabalho. As coisas pequenas, eu acho que essas coisas mantêm a chama acesa. O problema da gente é que a gente fica esperando os momentos grandiosos, né? E se frustra quando não chega. E às vezes não chega. Não chega, exato. Eu me lembro de momentos em que eu fiquei esperando o dia dos namorados chegar para poder ganhar caixa de bombom, cesta, carro de aqueles coisa na rua, sabe? Queria de telemensagem. Então, assim, teve um momento da minha vida que eu fui assim, eu queria coisas grandes. E hoje eu já gosto tanto dos pequenos detalhes, sabe? Hoje eu acordei e ele falou assim, o que você quer comer? Não dá tempo de sair para comer, mas eu peço em casa. Pediu para o iFood trazer, então assim, são coisinhas bobas, mas são carinhos pequenos que mantêm a chama acesa. E assim, eu já vou passar para vocês, mas tem uma coisa em relação ao TED e a rotina que eu gostaria de trazer aqui, que é um cuidado que a gente tem que ter, principalmente depois que nós temos filhos. Porque em muitos momentos da minha vida eu parei para... Eu até conversei isso com meu marido, eu falei assim, nós somos pais do Eduardo e de Samuel. E a gente se dedica muito à criança, muito à criação dos filhos e esquece que tem um casal. Verdade. Então, criança suga demais a gente, né? Então você fica preocupado com a rotina, com a escola, com tudo. E você não tem tempo para marido e mulher, sabe? Aquele é namorar mesmo, dar a mão, dar beijinho. Não estou falando só de sexo propriamente dito, mas é estar ali, aquele namoro que a gente tinha antes de ter filho, sabe? Que você sentava, abraçava, que você dava beijo. E ao longo do tempo a gente vai perdendo isso. O marido dá tchau, vai embora sem dar beijo, chega sem dar beijo. Os abraços, você só se beija, só se abraça quando tem sexo. E isso é muito ruim para o relacionamento. Porque daqui a pouco os filhos crescem. Eles vão embora e ficam dois estranhos dentro de casa. Isso acontece com muitos casais. A gente fala da síndrome do ninho vazio, né? Porque esse ninho foi preenchido com os filhos e a gente depositou todo o carinho, todo o cuidado, todo o relacionamento nos filhos e esqueceu que tinha alguém que precisava ser amado e alguém que vai contigo até a morte. O ideal é que teus filhos cresçam, vão embora, sejam felizes e que vocês fiquem. Então, assim, o casal, ele precisa aprender a ser casal. Porque depois a gente vê que poucas pessoas, quando alcançam a terceira idade, permanecem como casal, vivem na mesma casa, mas são irmãos, são amigos, são pessoas que se amam, mas que não se vê mais como homem e mulher. E eu não quero isso para minha vida, sabe? Eu quero ser uma velhinha. Às vezes eu falo com os meus alunos assim, vou me dedicar para ser uma velhinha sem vergonha. Porque quando a gente fala da velhinha, quando a gente está conversando sobre sexualidade com pessoas da terceira idade, eu faço pilates com o pessoal da terceira idade, e elas são assim, falam, ai, mas eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto daquilo outro, eu fico impressionada, porque as pessoas que eu vejo são amigos do marido, quase não tem essa coisa de sexo, mas elas envelheceram com qualidade. Então elas falam, eu gosto de sair, eu gosto de fazer assim, eu gosto de fazer assado, eu falei, eu quero ser assim. Ela, então você tem que ser sem vergonha. Então eu falei, eu quero ser uma velhinha sem vergonha, mas pro meu marido, sabe? Porque a verdade é que a gente perde disso. Quando a gente casa muito cheio de euforia, cheio de paixão, e com o tempo a gente se permite perder isso. Eu não estou dizendo ter aquela euforia da lua de mel, que é impossível manter aquilo. Mas o relacionamento de carinho, de cuidado, sabe? De toque mesmo, que transcende o sexo. Porque dentro do casamento, já tem um estudo que fala isso, eu não lembro agora onde é, que os solteiros fazem muito mais sexo do que os casados. E isso, de fato, deve ser verdade. Então, se você esperar o sexo para tocar o teu parceiro, você pode se frustrar, porque o sexo vai ficando cada vez mais distanciado um do outro dentro de uma relação, né? Por conta da nossa rotina, por conta da nossa própria vontade. Então, a gente esquece como tocar o outro. E isso é, talvez, o grande motivo de entrar na rotina e no tédio. Porque todo toque é remetido à sexualidade, ao sexo, e não é. Toque é amor.
Então, tocar com carinho, dar Verdade. beijo, mandar mensagem, eu acho que é isso que mantém a chama. É a raposinha, sabe? Que a raposinha, ela come a semente. E se alguém comer a semente, não vai crescer planta nenhuma, não vai ter fruto nenhum. Então, se nós permitirmos que essas pequenas coisas saiam do nosso relacionamento morre. Eu acho que é esse o princípio. Tem que ser isso antes, durante e depois, né? A questão do casal, né? É ser antes de casar, durante os filhos e depois que os Obrigada. filhos saem. Pô, olha, já tá... Gente, Concussão. Marido trouxe Tá fazendo efeito, tá fazendo coisa efeito. linda, dá um gavazo. Eita, Jesus. Vai, Ale. Isso que a Daya falou, né, é muito verdade, assim, das pequenas coisas. Porque, na verdade, a gente precisa de muito pouco para ser feliz, cara. A gente precisa de acolhimento, a gente precisa de escuta, a gente precisa de carinho, a gente precisa de dividir, né, as nossas experiências. Então, você ouvir, né, você jantar junto, outro falar, como foi seu dia? Tô vendo que você tá meio triste, aconteceu alguma coisa, posso fazer alguma coisa pra te ajudar? Você tá com uma dor de cabeça, ele vai na farmácia e compra um remédio, né? Às vezes o amor, ele é um Dorflex que ele buscou pra você, uma cama que ele arrumou e não deixou você mandou você arrumar. Então, assim, realmente, tá nessas pequenas coisas de como você se sente cuidado, né? Acho que é isso, assim, essa troca de você se sentir cuidado e amado. Porque isso é mais importante do que essas grandes, né, coisas que também tem o seu lugar, né? Também tem o seu lugar. Pô, você amota um pouco a pessoa, de vez em quando ser surpreendida ou fazer uma surpresa é muito legal, né? Traz aquela chaminha de novo, assim. Só que não é o mais importante, porque se a pessoa te trata de qualquer jeito e aí no dia dos namorados te dá um presente caro, qual é o valor daquele presente? Aí o Dentro valor da e sua preço, vida. Dai. Valor e preço. Né? Se encaixa, Exatamente. legal. E aí a Daya falou de uma coisa que é o nosso último tópico, que a gente deixou para o final, assim, para já dar aquela né, fechar com chave de ouro, para dia dos namorados inspirar as pessoas, né, Dayana? É, lá que o pessoal se empolga. Ao amor com responsabilidade, né? Ao amor com responsabilidade, que é a falta de sexo, que também é um dos motivos que levam casamentos ao fim, né? Verdade. Como que é essa coisa de que começa um fogaréu, uma fogueira de São João, e no final não é nem uma isca de fósforo, né? Sobra nem as cinzas. Não sobra nem as cinzas. Ai, Jesus. Estamos com 34 minutos de live. Vamos prosseguindo. Vamos lá. Esse gente. tema é legal o pessoal participar, né? Tem o pessoal mandando participa, mensagem gente. aí. A gente vai falando Bruna e tá vamos falando ler. da saudade. Vamos ler o que vocês estão falando. Se quiser comentar, gente, sobre Quer ler fique à aí? vontade. Lê aí que eu- Não, no caso, eles por enquanto, só foi a Daniele que falou que cheguei. E. A Valdéria falou que tá top. Bruna, né? Bruna falou ali, ó, saudades da. Nossa, você falou? Vai falar A gente de fogo, disse que ia é falar. com a Valdélia mesmo. Chegamos em Disse Portugal, que ia gente. falar. Estamos em Sério? Portugal, Europa. Coisa linda! Bruninha! Velha, beijos! Que bênção! Estamos Olha só, entre internacionais. elas cruzando o oceano, ficamos Fronteira. internacional, chegamos aí, na amiga, Europa. tá se cumprindo. Chegou na Europa. Coisa linda. Vamos lá, muito bom. Bem-vinda, Bruninha, bem-vinda. beijo. Gente, vamos lá então. Falta de sexo realmente Isso aí, é um problema. Valdélia, E vou te comenta. falar que é a coisa que eu gosto muito de falar, muito. Porque ninguém fala. Ah, A eu verdade também é que gosto. sexo ainda é tabu, né? Ninguém. Sexo é um tabu tão grande. Falar de sexo no casamento, então, porque a gente até vê falando de sexo, mas todo mundo vai falar de sexo, fala para adolescente. Vamos falar de sexo, bota adolescente. Mas quem deveria fazer sexo mesmo é gente casada, porque sexo exige responsabilidade. É muito fácil penetração. Eu não chamo isso de sexo, não. Agora, responsabilidade, cuidado com o corpo do outro, carinho, isso é sexo. E isso é dentro de um relacionamento. É, Consentimento. E uma das coisas que a gente falou, Bem-vindo, que a Diogo. Alê citou lá 2 anos atrás, foi que violência contra a mulher é exigir sexo. Então, muitas mulheres não tinham conhecimento de que o marido, quando obrigava ela a fazer sexo, era estupro.
Então, mesmo sendo marido. Trouxemos um... Mesmo Exato. Então, o consentimento, como a Lê falou, é algo que é extremamente necessário. Mas, assim, hoje a gente não vai tratar da violência, mas é importante trazer isso, porque existe realmente a violência sexual dentro do casamento. Existe... Ale, você quer falar um pouquinho sobre isso, só para a gente reforçar o que você havia falado, aquela questão de até trocar, né? Tipo, só te dou dinheiro se fizer sexo comigo, coisas assim. Sim, com certeza. Quando não só a imposição, existem várias formas, né? Várias formas de se praticar uma violência sexual dentro de um casamento. A primeira delas é a imposição do sexo, só que ela nem sempre ela vai ser de forma violenta, né? Mas ela pode ser na base da chantagem. Por exemplo, se você não me der sexo, eu vou procurar na rua. Isso é uma violência sexual. Porque você está colocando a sua parceira contra a parede de que ela tem que fazer sexo com você para continuar a sua relação. Ou então, até mesmo fazer sexual. Coisas que você não quer fazer, né? Coisas que não vêm de acordo. Tem que ser tudo em concordância. Você não é obrigado a fazer tudo. Né? E aí vai fazer assim comigo, senão não vou ter que fazer. Com outra pessoa isso, né? Que me dê. Né? Não respeitar os limites, né? Que você está trazendo essa vida, de respeitar os limites do outro, né? Os limites com o corpo, os limites que envolvem a religião, porque as práticas sexuais, elas não são todas uniformes em cada prática religiosa, ou em cada concepção de mundo, ou em cada forma que aquela pessoa se sente ou não à vontade com o corpo dela. Nem todo mundo é à vontade para fazer as mesmas coisas, gosta das mesmas coisas. Então, isso é muito importante. Não esperar, por exemplo, mulheres menstruam. Nem todas as mulheres estão ok com praticar sexo durante a menstruação. Tem mulheres que curtem, gostam e praticam. Tem mulheres que não gostam, que não se sentem confortáveis durante aquele período. Então, é tudo sobre respeito, consentimento, né? E a barganha. Quando o sexo vira também uma prática de barganha dentro do relacionamento, isso é algo muito tóxico e muito violento. Então, mulheres fazem isso também, bem, né? Mulheres também fazem isso. Muito. Então, assim, eu vou te tratar bem porque você... Greve de sexo. Ou então tratar o outro bem só quando... ali, ó. Né? Uma depende da outra também. Então, se você quer exigir uma vida sexual superativa, que você consegue ali ter uma troca com seu parceiro, mas a sua vida amorosa, a sua vida dois... tá desandando, vocês mal se olham durante o dia a dia, vocês não se falam, vocês só brigam, qual é a chance disso dar certo, né? E quando o sexo... Aí não é sexo, é penetração. Exatamente. E aí quando sexo tem que envolver amor e responsabilidade. E respeito, né? E intimidade, e tem que ser prazeroso para todo mundo que está envolvido ali, né? Quando você faz por fazer, para se livrar daquela tarefa, né? Quando vira só mais uma tarefa no seu dia... um checklist ali na sua lista de afazeres, isso se torna algo muito esvaziado de sentido, né? Minha mãe caiu. Mas tem uma coisa interessante, assim, que a gente vai falar, quando o sexo vira rotina. Porque, assim, a ausência do sexo é um problema, mas tem sexo que ele tá na agenda do casal. Então, não, já virou automático, já ficou automático. É hoje, hein? Hoje é o dia. Então, então tem isso, assim. Mas isso é uma crítica, mas também tem casal que funciona assim, o dia do sexo. Não, sim. Então, é interessante porque faz parte do cronograma da família, eles, para funcionar, fizeram assim. Então, assim, tem casal que não se encontra, porque o horário é diferente de trabalho, então... É uma dica, se vocês não têm tempo, gente, bota na agenda. Então faz acontecer. E tem casal que, por conta de botar na agenda, não ficou legal o relacionamento, fez realmente ficar na rotina. Mas como que a gente faz então, já que a falta de sexo é uma também das causas que leva a pessoa a terminar o relacionamento, a progredir para um divórcio? Quais são as dicas que a gente pode dar? A primeira coisa é não exigir sexo. Por isso que eu falei, Ale, fala sobre a questão da violência. Porque exigir sexo é uma violência. Então, seja por barganha, pelo que é mais, Ale, que eu não decorei aqui não. Barganha, imposição ou... você respeitar os limites, que ela falou, né? Para respeitar os limites.
Mas acho que foi só isso. Isso. Então acho que eu decorei. Mas o que eu posso trazer de dica, gente, é porque assim, eu gosto muito de... Não existe cientificamente essa divisão, mas para ficar didático eu gosto de dividir. Sexo é uma coisa que a gente chama... Eu gosto de alinhar sexo a amor. Então sexo é amor, é relacionamento, é se importar com o que o outro está sentindo. Sexo não é prazer próprio, sexo é prazer mútuo. Pra dar prazer Então é também, você né? sentir e o outro sentir, você promover prazer no outro. Isso é sexo, isso é amor. Agora, fora isso, é penetração. A pessoa quer só ela sentir prazer. Isso você consegue sozinho, você não precisa do corpo do outro. Verdade. Então, isso é uma penetração, isso é excitação pessoal. Porque quando você está se relacionando com alguém, só você sente prazer naquela Respeitar o conjunção, tempo do outro, né? Você vê que tá tudo Exato. dentro do que você falaram. Tudo está alinhado, né? Então, assim, quando há essa grande afobação para que haja uma penetração, isso é um grande problema. Então, a dica que eu dou é aposta nas preliminares. Sim. Entendeu? Tipo, uma preliminar bem feita, gente, bota até quem não tá com vontade pra ficar. Então, às vezes, a pessoa já quer pegar, tira a roupa, vai lá e vamos que vamos. E, tipo, a mulher demora pra poder chegar no clima. Gente, então, o cara tem que saber chegar. Vai falar? Não, eu tô rindo do que eu fico lembrando, né, das coisas. E o Cláudio Duarte fala muito isso. Cláudio Duarte, ele é ótimo, eu faço Cláudio Duarte, né? E tem que botar água pra ferver, né, gente? Não é micro-ondas. Isso. Né? Não é só Exato. 5 minutos. Bota água pra ferver, vai com calma, espera o tempo. Quando ferver... Começa no bom dia, né? Começa no bom dia. Isso, desde manhã. O cara tem que ser esperto. Você vai vestir o dia todo, você já vai preparando, manda uma mensagem. Você já vai preparando, manda uma mensagem e tal. Vai preparando. Isso. A mulher se quer lucrar de noite, ele começa de manhã. Tem que vestir. A mulher vai muito pelo ouvir, Exato. o homem vai muito pela aparência, né? Então, é desse jeito. É né? verdade. Então, assim, eu acho que a gente tem que aprender a valorizar as preliminares. Pode ler. A Graciele, não sei se é minha prima, gente. Ai, meu Deus, se for você, prima, fala aí. Não, eu acho que... É outra Graciele Ferreira. Acho que é outra. Então tá. É satisfazer... da minha igreja. Tá certo. Seja bem-vinda. É satisfazer suas necessidades. Tem homem que é assim, chega a ser egoísta, né? Sim, então isso violento, né? isso não é fazer amor, né? Não é. Então, assim, eu acho que a gente precisa valorizar essas preliminares. E isso tem uma relação... preliminar bem feita, às vezes, nem termina em penetração, porque a excitação do casal é tão grande que nem precisa chegar lá. Existe casal que na preliminar ele já consegue ter a excitação geral do sexo e já consegue chegar ao êxtase ali mesmo, nas preliminares. Tem casais que têm a preliminar tão bem feita que a penetração é a última etapa e é a menos esperada, porque uma preliminar bem feita, ela é algo que é muito bom. Então a gente tem que trazer a preliminar para o relacionamento, sabe? Ter aquele óleozinho para fazer aquela massagem, saber os pontos do corpo do nosso parceiro que a gente gosta, que ele gosta que a gente toque, a parte do nosso corpo que a gente gosta que seja tocada, é um conhecer o outro, e isso a gente só faz com o tempo. Então, realmente, assim, investir no corpo do outro, não só na penetração propriamente dita, é investir mesmo no corpo inteiro, tratar do outro. João. Sou aluno, boa tarde. Tratar do outro como uma pessoa completa, que não é só uma vagina, que não é só um pênis, mas que é uma pessoa completa, que tem um corpo inteiro para ser tocado, para ser estimulado. Então as pessoas ficam extremamente surpresas quando descobrem que quando ganham um beijo no cangote, arrepia o corpo todo, porque ninguém nunca beijou o cangote dela. Então, assim, maridos e mulheres beijem, toquem um ao outro. Beijem no cangote. Né? Tem gente que... Tem gente que gosta de mordidinha. Mordidinha na orelha. Esqueçam essas referências erradas que deram pra gente do que é o sexo, né? Sim. A pornografia contribui muito para isso. Para uma concepção de sexo simplista, né? Sem intimidade, sem amor, sem afeto, violento, né? E também sem troca e sem prazer mútuo, né? Então, às vezes, também a pornografia tem esse peso muito grande. O nosso imaginário, né, social, a produção... As nossas referências viram essa, né? Viram essa. E quebrar isso é um convite, né? Um convite que você faz a você mesmo e ao seu parceiro.
queridas. Sim. E assim, não é só... Acabou? Tá acabando. Pode falar. Pode finalizar. Não é só a pornografia de você botar um filme pornô para assistir, mas você assistir qualquer coisa na televisão te leva a pensar que sexo é isso. É essa coisa violenta, é essa coisa de cama no primeiro encontro, porque não é você assistir a pornografia e você vai ver um sexo lá você não propriamente dito, mas hoje em dia as tá nossas tudo muito referências explícito. sexuais, elas não são bonitas. Realmente, assim, para você produzir uma vida sexual bonita, você precisa quebrar esses paradigmas. Porque tocar o outro com carinho, com dedicação, é mais que fazer uma penetração. E a última coisa que eu vou falar, gente... Olha, você já nem dá seu sempre dá pra fazer arremate essa... e agradece. E vou fechar aqui. Tá ótimo, passa pra... A última coisa que eu vou falar aqui é assim, nem sempre dá pra fazer um sexo incrementado como esse que eu tô falando. Então é de rapidinha que é feita a vida. Não abre mão da rapidinha, não. De vez em quando vai lá e faz a rapidinha. Porque nem sempre dá pra incrementar tudo. Mas vai lá, gente. Vai no chuveiro, rapidinho, entendeu? Porque é disso que se mantém mesmo. Fica tranquilo que vai dar certo. Ainda mais que Pode ler o comentário que eu não consigo ler e depois a gente vai embora. Dia dos namorados, vamos lá, aproveita as dicas. Fala aí, Ale. Muito obrigada, viu? Depois a gente fala com você, Dai. Fala aí, Ale. Não, gente, só quero mesmo agradecer. Acho que a Dayana fechou aí com chave de ouro com essa dica aí da pessoa que já está casada há bastante tempo, tem expertise no assunto, trabalha com isso, com sexualidade também. Mas queria agradecer muito a nossa conversa, acho que foi muito bom. O tempo voou, né, meninas? Foi muito legal. Deixar o convite aí para todo mundo de participar entre elas, porque é sempre isso aqui. A gente faz um grande, né, uma mistura de vários temas, mas que no final vai atingir alguém em algum ponto ou em vários pontos, né? E o nosso objetivo é sempre esse, trocar, ajudar, conversar, né? E é isso, falar besteira, falar coisa séria, é esse equilíbrio. Falar em falar besteira, eu vi o comentário aqui, gente, muito lindo. Fala aí. É que alguém comentou que a voz do marido arrepia. Uau. Isso é tão bom, né? Quando a voz do marido arrepia, gente. Fala isso que eu queria ver. Eu ia ler agora, a Valdélia tá falando aqui. Chama acesa aí. Mas é, Acesa, gente. Ó, fala que tem Ó, beijo no cangote do meu marido me arrepia também. Então, pensa aí, o que te arrepia? O marido da gente tem que arrepiar alguma coisa, tem que arrepiar a gente, né? Gente, são coisas simples e com delicadeza. A Valdélia complementando, né? E Eliana, meninas, foi show. Gente, a gente está aí com praticamente 10 minutinhos. Lúcia, quer fechar? Então, eu quero agradecer, né? Quem esse bate-papo, quando a gente começa a falar, o tempo ele voa. Nós costumamos começar os eventos 2 da tarde, termina 7 da noite. É muita mulher junta querendo falar. E a gente não quer ir embora. Bom. E isso é muito bom, porque nós mulheres temos a necessidade de falar, né? Então, é isso que acontece no bate-papo. Queria agradecer muito vocês, meninas. Eu já anotei aqui, porque não sou boba nem nada. Elas felizes, deixa eles felizes. É isso aí. Então já vai ser um tema entre elas. E eu gostei disso. Fiquei ligada nisso também, amiga. Vamos confabular aí sem spoiler, vai ser bom. Nós vamos colocar, eu não vou falar nada. Não, mas vou falar nada, mas bota o melzinho. Eu gosto disso. Eu até fiz um coração e depois fiz um negocinho de maçã. Então, interessante. A cerejinha do bolo. É a mordida da maçã. Já gostei disso. Então, quero agradecer muito a vocês duas. Com certeza nós vamos ter mais oportunidade para falar, porque é muito bom a gente falar do como a gente sente, como a gente quer que o outro parceiro também sinta, e que a gente possa estar fazendo isso, tudo que foi falado aqui, na nossa vida, primeiramente, a gente se sentir, né, melhor, felizes e capazes de fazer o outro feliz. Porque às vezes nós estamos tão infeliz, que a gente não consegue fazer ninguém feliz ao nosso redor, né? Então, assim, é necessário a gente buscar a nossa felicidade, né, como mulher, como pessoa nessa sociedade, né, que muitas das vezes nos oprime, para poder estar fazendo tudo em volta feliz, né? A gente verdadeiramente, assim,
expandir a alegria e a felicidade ao nosso redor, que é os nossos familiares, que é os que mais sofrem, né, quando nós estamos infelizes, né? Ô, Lu, Então, assim, muito obrigada, Dai, pela sua participação. É bom, eu vou querer já estar agendando aí umas palestras aí com vocês duas. Porque, assim, isso funcionou muito Acabei de ler um essa dupla comentário. eu gostei, hein? Eu gostei disso, hein? Acabando a live e vou namorar muito, falou Valvelha. Gente, dia dos namorados. Gente, coisa boa, é isso aí. Os maridos agradecem. É maravilhoso, maridos agradecem. Vão ficar felizes, gente. E vocês tirarem do dia dos namorados para a gente estar falando o que é melhor. E isso é bom que a gente está falando sobre o que a gente vai fazer daqui a pouquinho, né? Vamos apimentar a nossa... Gente, essa dupla ficou top. Vocês podem estudar mais isso, não somente então, no Entre Elas, hein? Fica as dicas. Dá para fazer nós vamos projetos. Vamos estudar isso aí. Olha como eu sou privilegiada, né? Uma assistente social na família, uma enfermeira que tem uma abordagem para lá de, né? Gente, eu sou... Isso aqui é fichinha, né? Então, assim, o Senhor, Ele manda, né, as ferramentas, né? E vocês são duas ferramentas potentes para estar, assim, levantando mulheres, né? Porque não adianta nada eu só me levantar, eu tenho que pensar na próxima. Enquanto uma estiver caindo, eu também vou estar ali lutando para levantar. Então, entre elas é isso, é um abraço. Enquanto o seu problema for só seu, eu vou estar com você, eu vou estar ali do seu lado te ajudando, não é só seu, é nosso. Né? O que afeta vocês, afeta a mim. O que faz feliz vocês, faz feliz a mim. É a gente olhar não só para a nossa felicidade ou a nossa vidinha, que é perfeitinho isso ou aquilo, é a gente olhar. Porque nós, mulheres, temos muito poder. Nós podemos dominar verdadeiramente o mundo. Pois é. Então, vamos. Ô, Lu, deixa eu te fazer uma pergunta. A próxima live vai ser quando? Conta pra gente já deixar o convite Então, aqui. A próxima live vai ser agora na segunda-feira. Vai ser às 18 horas. Com Mona Lisa. Nós vamos falar sobre como iniciou, né? Ela foi a sementinha ali para iniciar esse bate-papo do Entre Elas. Então, vou estar convidando ela, muita coisa mudou na vida dela, ela nem sabe como ela vai fazer, igual a gente também, estamos novatas aqui, né, nessas redes sociais, e vai ser maravilhoso com ela, né, então vai ser esse horário, porque o bebezinho dela, ela tem um bebezinho novo, né, agora, então, é muito dela pela manhã. Show. E vai ser na segunda-feira agora, tá, e vamos ter outras também, vamos